Não seja conivente com o mal. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos ainda dar uma pausa no livro de Ezequiel. No meu devocional, estudando alguns outros livros, entre eles o livro de Juízes, capítulo 9. Senti no coração de passar para vocês um pouco desse estudo. Antes de ler o texto da palavra de Deus, gostaria de convidar você a curtir, comentar e enviar este link para mais pessoas e juntos vamos estudar a palavra de Deus. Diz aqui a palavra santa do Senhor em Juízes, no capítulo 9, no versículo 56 e 57. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Após Gideão falecer, o povo israelita voltou a adorar outros deuses, e não o Deus de seus patriarcas. E Abimeleque queria governar a nação. E ele indaga os cidadãos por quem eles queriam ser governados, pelos 70 filhos de Gideão, Jerubaal, ou por ele apenas. E enfatiza que ele era osso e sangue deles, ou seja, eram irmãos. Aí iremos entender a conivência com o mal, tanto dos irmãos de Abimeleque e do povo de Siquém. É bom entender que Abimeleque era filho de Gideão por parte de mãe, e ele tinha 70 irmãos por parte de pai. Então, ele convida os irmãos por parte de mãe a se unir a ele, ser conivente, como diz o versículo 3, para matar os 70 irmãos, e foram aos ouvidos da cidade para que eles decidissem, era ele, Abimeleque, ou os 70 irmãos por parte de pai para os governar. Eles acolheram essa ideia de serem governados por Abimeleque, filho de uma concubina. É quando deram prata a ele da casa de Baal-Berite, um deus pagão, mais uma conivência com o mal. E com essa prata não é de ter surpresa, de se esperar algo diferente. Ele contrata homens ociosos e levianos para se juntar a ele, para matar agora os filhos da casa do pai, os irmãos dele por parte do pai, 70 homens. Porém, Deus sempre resgata um remanescente, o filho mais novo, Jotão, o caçula de Gideão, sobreviveu e lançou uma maldição para todos os que fizeram mal à família de seu pai Gideão e os coniventes. É quando Jotão conta uma parábola e pede aos cidadãos para ouvi-la. Ele diz: certa vez uma floresta resolve pôr um rei para os governar e pede a oliveira para reinar sobre eles. E a oliveira diz que deixaria eu o meu azeite, que Deus e os homens prezam? Não, eu não reinaria sobre vocês. E convidam a figueira: vem tu e reina sobre nós. E a figueira diz: deixaria eu a doçura e o bom fruto? Não, eu não reinaria sobre vocês. E convida então a videira para reinar sobre elas. E a videira diz que deixaria eu de alegrar os rostos com meu excelente vinho? Então as árvores disseram ao pinheiro: venha e reine sobre nós. E o pinheiro diz que sim, e todas ainda podiam confiar nela e debaixo de sua sombra. Então o filho mais novo de Gideão, Jotão, o sobrevivente, diz: se há verdade e sinceridade em vocês fazer Abimeleque rei, como as aves fizeram ao espinheiro, e também se agiram correto matando os meus irmãos, já que esqueceram o bem que o meu pai Gideão pelejou por vós, negando sua própria vida, os livrando do mal dos medianitas, e hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os meus irmãos. E, se fizeram errado, que saiam fogo
e consuma os cidadãos dessa cidade. Então Jotão fugiu com medo de Abimeleque e reinou esse rei por apenas 3 anos. Como já sabemos que todo mal que se faz volta, como ele matou os seus irmãos, 70 irmãos, menos um, que foi o Jotão que sobreviveu, os filhos de Gideão, juntamente com seus outros irmãos por parte de mãe que foram coniventes com Abimeleque. Depois desses 3 anos de reinado dele, Deus envia um mau espírito para que a maldição de Jotão se tornasse real. Não por causa da maldição, mas porque o Senhor viu o mal que fizeram. Com isso, Deus fez com que eles mesmos se desentendessem, contenderem entre si. Uns fizeram mal e outros foram coniventes com a morte dos 70 homens inocentes, menos um. Esses eram os filhos de Gideão. Gideão, um grande herói em Israel. Inicia então a contenda interna. Gaal lidera uma revolução contra Abimeleque, que se tornou rei da cidade de Siquém. E estes armaram emboscada e assaltaram todos que passavam. Certo dia fizeram festas e, bebendo muito, amaldiçoaram o rei Abimeleque. E disse: quem é Abimeleque? Quem é esse para que sirvamos? Se o povo estivesse nas minhas mãos, eu expulsaria Abimeleque. Então Zebu, que era o governador local da cidade, acendeu sua ira e enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo sobre o assunto, e orientou Abimeleque a fazer uma emboscada à noite. E Zebu enganou a Gaal, que no monte era apenas uma sombra, e não um monte de carros e cavalos que Abimeleque estava vindo. E Zebu disse a Gaal: você não falou que não serviria Abimeleque? Vai agora e combata. E ele foi contra Abimeleque, porém sua tropa perdeu. E dia seguinte Zebu avisa Abimeleque para pegar Gaal no campo. E ele foi e levantou contra Gaal e o feriu. Porém alguns do povo saíam da cidade. E Abimeleque pelejou também contra este. Tomou a cidade e matou o povo, e que assolou a cidade e os cidadãos. A contenda não para. Alguns fugiram e se refugiaram na fortaleza, na casa do deus Berite. E Abimeleque pega um machado, corta um ramo de árvore e coloca nos ombros de todo o povo, faz a mesma coisa. E saíram a queimar essa fortaleza. E ali morreram uns 1000 homens e mulheres. O mal deles entre si continua. Vejam como o mal sempre volta ao maligno, inclusive aos coniventes que foram povo. E tinha ainda outros do povo que fugiram para uma torre. E Abimeleque não para a sua ira, quis pôr fogo também. Porém, uma mulher no meio da torre que se refugiou nela lançou algo pesado da cima da torre e caiu na cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. O mal se virando contra o rei assassino de irmãos. Então ele pediu ao moço que levava suas armas que o matasse, para que nunca digam que uma mulher matou Abimeleque. Então o exército viu o rei que morreu e dispersaram, e assim acabou a guerra. O mal e sua conivência voltaram para cada um deles, tanto Abimeleque quanto o povo de Siquém. Deus fez voltar sobre ele, o Abimeleque, todo o mal que tinha feito à casa de seu pai, assim como o mal do povo de Siquém, que foram coniventes com o mal também. A maldição do Jotão, filho de Gideão, se tornou real. Assim, amados irmãos e irmãs, o mal de Abimeleque durou apenas 3 anos e logo veio a consequência desse mal. Assim como aqueles que se omitem, aqueles que foram coniventes também padeceram. O povo de Siquém sofreu as consequências. Veja, irmãos, a importância de não ficarmos em cima do muro. Tomem sempre posição do lado correto, não sejam neutro, isentão, pois isso também é maldição.
Aqueles que se omitem são coniventes, têm culpa de igual modo. Não foi a maldição de Jotão que fez o mal, mas eles mesmos morreram por causa de seu próprio mal e sua conivência com ele. Por isso, irmãos, vamos nos atentar. Percebemos que temos que ser corretos em tudo, não conviver com aqueles que são malignos, se afastar dele. E aqueles que convivem, que gostam do mal, deixe eles de longe, ore apenas, entregue a Deus. Mas se você vê algo errado, não se omita, pois Deus não gosta de coniventes e nem daqueles que fazem o mal. Irmãos, deixo com vocês para finalizar Romanos capítulo 1, versículo 32, que diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que as fazem. Então, irmãos, vamos cuidar e sermos corretos, nunca fazer o mal, nem tampouco consentir o mal. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esse privilégio e a tua presença em nome de Jesus, Deus. Agradecer, Pai, por mais esta mensagem que o Senhor coloque no meu coração e que seja também bênção na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que eles saibam que o Senhor os ama, que o Senhor Deus deixou para nós a tua palavra e a Deus expressada agora de maneira que eles possam entender o perigo de se planejar o mal, o perigo também de ser coniventes com o mal. Às vezes o isentão que não quer se envolver e aceita o mal. E só pelo fato de aceitar o mal e não tomar uma atitude já é motivo de consequência disso aí. Então, Pai, sejamos sábios, que tanto meu irmão, quanto a minha irmã, quanto os ouvintes, eu, possamos ser sábios do Senhor e agir de maneira correta sempre. Ao vermos o maligno, o mal, não sermos coniventes, expormos aquele mal, não deixarmos ele atuante. Então, Pai, preciso da tua bênção, solicito ela, rogo ao Senhor, sobre a vida também dos meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes. Obrigado por esse dia e essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.